Ninguém que faz 3D usa drogas. Isso é errado. Exato. Não pode. Drogas, tô fora. Abro o ZBrush e vou embora. Atenção, senhoras e senhores. Tudo bem, gente? Bem-vindos a mais uma sala 1604. Eu sou o Gustavo e hoje eu tô aqui com... Giovanni Kozowski. Thaís Peixe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre 3D e as diversas áreas que você pode trabalhar no 3D. Também no sentido assim, quais são as áreas que compõem uma produção de games, animação e VFX, mas mais dentro do campo do 3D. E, por exemplo, se você sabe modelagem, com o que você pode trabalhar? Sabe, quais são as áreas, os campos do 3D entre modelagem, textura, luz, render, look dev, comp, animação, rigging, tá? Então se você tá começando e tá cheio de dúvida para saber como funcionam todas as áreas, é hoje que a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas. E se você não curtiu esse podcast ainda, enquanto você tá ouvindo, por favor, curte agora. Você já curtiu? Dá like também, comenta aí, já comentou? Comentou? Deixa um comentário com o próximo tema de podcast. É isso, gente! Simbora! Então, vamos começar com a primeira área. Então, o que é modelar? Eu acho que é legal passar da perspectiva da escola, assim, tipo, é uma parada engraçada que sempre acontece, assim. O pessoal vem, liga pra escola e a gente fala assim, tem um curso de modelagem. O curso de modelagem do Giovanni, tal. Modelagem, textura e render. Até o outro, na verdade, podia falar, o modelagem para produção. O pessoal manda mensagem assim, falando, nesse curso eu vou aprender rigging, eu vou aprender animação? Não, um curso de modelagem. Então a gente vê que a galera tem uma dúvida muito grande, assim, tipo, por exemplo, de quais são as áreas e de como elas estão divididas, assim. Tem muita gente que tá entrando que acha que tem a noção que tem que aprender rigging pra saber modelagem, mas uma coisa não tem nada a ver. Querendo ou não, ainda é uma... A gente tá começando, né? O mercado pra gente tá começando ainda. Então, com certeza, as pessoas acabam tendo dúvidas aí do que é modelagem, até onde que a modelagem vai, pra que ela serve, né? Eu vou aprender, mas o que eu vou fazer com a modelagem 3D, né? Dá pra me arranjar um trabalho só modelando? Todo mundo vai querer trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar com 3D e as pessoas querem aprender, mas em que área? Né? Sim. É uma grande dúvida. E é engraçado que um termo que o pessoal confunde bastante, por exemplo, animação. Na animação é você dar movimento para um personagem, mas existe também a área da animação, que dentro do campo da animação você tem a modelagem, textura, luz, animação também, de animar. A modelagem não faz parte de um pedacinho ali de uma pipeline enorme, né? Sim. Normalmente a pessoa fala assim, que quer trabalhar com animação, mas ela não sabe de todas essas áreas, Ela não sabe em que área da animação ela quer trabalhar. Mas geralmente no Brasil, você meio que é um generalista, você vai saber um pouquinho de cada coisa ali, né? Sim, e o 3D acaba por estar inserido aí nesse meio. Sim, exato. E tipo, se a gente pudesse começar na modelagem, o que um modelador faz? Eu acho que a gente poderia dividir em dois tipos, né? Assim, eu costumo dividir modelagem orgânica e modelagem poligonal. Só que a modelagem orgânica e modelagem poligonal, hoje em dia ela é um pouquinho diferente, porque você tem softwares diferentes. Sim. Mas lá no comecinho, quando você tinha poucos softwares e tal, era muito mais... eu acho que era mais modelagem... Poligonal, né? Isso. Mais poligonal. Você não tinha o ZBrush ainda. Não tinha o ZBrush. Eu acho que pode dizer que ela é uma modelagem mais tradicional, né? O ZBrush é o mais próximo, ou a modelagem poligonal. É uma modelagem bem mais tradicional, tipo, é quase como se fosse o tradicional do digital, né? Digital, né? Porque tudo era modelado polígono a polígono, até o surgimento do ZBrush. E assim, o trabalho do modelador geralmente é o trabalho de criação dos assets, né? Por asset você pode entender tanto objeto, quanto personagem, quanto cidade, sabe? O que for, o que seja. Mas o modelador, se a gente for tentar traduzir de uma maneira bem didática, ele é o cara que cria os assets, que cria os personagens e os ambientes. Só que ele cria quase como um escultor esculpindo numa argila. Quando ele cria esse modelo não tem cor. Ele é quase como se fosse uma argila mesmo. É um modelo cinza, um modelo com uma cor de base. Você está dando propriedades da forma, não da cor para ele. Então é o cara que estabelece a forma e como a gente vai ver aquilo. Aí a cor é um processo que vem depois, mas o modelador ele é o cara que cria tudo, quase como um escultor tradicional. E depois disso, o que a gente tem?
Depois disso, a gente tem a área de textura. O texturizador, ele é quem vai dar a cor pro personagem ou pro asset, né, pro objeto. E dentro desse negócio de estabelecer a cor, tem também uma série de... É o cara que ele dá o visual quase... junto com a textura e o shader, que a gente pode também falar só como texturizador ou artista de look dev, né? Que é junto com a textura e o shader, ele vai dar a cor e esse visual final, assim, pro modelo. Ele vai fazer, na verdade, a superfície do objeto ali. Isso. Né? Ele vai deixar o objeto mais reflexivo, menos reflexivo, mais opaco, menos opaco. Vai dar detalhe de superfície que você não pode dar com a modelagem, senão você vai ter muito polígono. E no geral, ele é o cara que vai... quando chega no look dev, que é a textura e o shader, esse é o cara que vai definir o visual. Ele vai pegar o modelo da modelagem e vai lá e adicionar todos os atributos de cor, de reflexão e de relevo que a gente tá falando. Então, quando passa pelo look, pela textura e pelo shader, você já tá vendo um modelo meio que pronto para ser inserido dentro de uma pipeline, um modelo já realista, sabe? Ele já vai, o cara vai fazer a textura, o shader, e você já vai acabar vendo um renderzinho ali de como seu modelo vai ficar. Você tem um preview, né? Com todos os atributos de reflexão, de cor, de relevo. Na verdade, agora a gente também acho que tem duas opções. Ou esse asset ele vai ser um asset que não vai precisar ser rigado, ele vai ficar só na cena. Ou ele pode ir para um rigging. Personagem no caso. O personagem tem que ser rigado porque ele possa se movimentar na cena. Talvez uma cadeira não precise, então ela pode ir direto para a cena ali, ela é um objeto que está pronto. Tá. Sim, o rigging é como se fosse o esqueleto do personagem pra gente ter os botõezinhos, controladores para poder movimentar, pro animador poder movimentar o personagem. Ou o asset, um avião, tal, as hélices. Dependendo. Mas assim, isso é uma coisa que muita gente se confunde, assim, porque o pessoal ele tem a noção, eu fiz um modelo, fiz uma textura, depois é só mexer o personagem. Não existe isso. O rigging, ele é a área que permite com que o seu personagem ele possa se movimentar. Então ele vai lá, é o que o Peixe falou, ele vai lá e cria os joints pro seu modelo, às vezes cria todo um sistema de músculo em filmes mais avançados, de pele. Você já começa a ir mais adentro ainda nesse processo, tem processo de simulação ali, de musculatura, roupa, cabelo, e a coisa vai complicando cada vez mais. E se você quer só modelar, seu trabalho já ficou lá atrás, lá no comecinho. Então você vê como essa pipeline, por exemplo, de um filme de animação, ela se estende muito pra frente, assim. Sim. Ela tem várias etapas, né? Muitas etapas. E elas não necessariamente são etapas lineares, né? Porque aí o cara deve estar pensando assim, eu tenho que fazer a modelagem, a textura para depois fazer o rigging. Não, você pode fazer a modelagem e depois já ir direto pro rigging. Saca? Mas não é algo que é que a gente tem aquela ideia, como a gente tem ideia de tempo linear, a gente acha que tudo é linear, né? E até na pipeline as coisas não são lineares. A pipeline ela acaba sendo um pouco mais flexível também, né? Sim. E assim, por rigging a gente pode entender que é o cara que ele faz com que o modelo possa se movimentar. Mas não é ele que movimenta o modelo, né? Quem faz isso é o animador. E o animador é o cara que tem toda a noção do timing, do acting. Isso. Né? Eu sempre vejo o animador como um ator também. O cara tem que saber, né? Atuar para ele poder atuar através do personagem ali. É muita observação, né? É muita observação, você sabe entender bem os princípios da animação, né? O squash, o stretch, sabe? A antecipação, que são princípios que regem bastante a animação. E geralmente, aí a gente entra numa parada bem curiosa, assim. Porque a gente pegou e falou agora de modelagem, textura, shader. Daí a gente já falou de rigging e agora a gente foi pra animação. Só que assim, se a gente pegar essas áreas, a gente acaba entrando numa segmentação que a gente fala segmentação de profissional, assim. Por exemplo, uma pessoa, ela pode trabalhar com modelagem, textura e shader, sabe? Com modelagem look dev, lá que a gente já falado. Só que quando você entra no rigging e na animação, já é um profissional provavelmente especialista. Que são áreas que é muito difícil, são de muito difícil compreensão para que uma pessoa, por exemplo, que o Giovanni falou lá, um generalista consiga manjar muito bem disso, sabe? Então, geralmente um profissional de rigging é um cara que só faz isso. Porque eu acho que no geral essas duas áreas de animação e rigging, o tempo de estudo para elas é um tempo que ele é muito grande, assim. Então, provavelmente você quer modelar e fazer tudo isso,
você vai acabar não fazendo tudo bem feito, né? Sim. Você precisa de muito estudo, você precisa de muito tempo. Sim. Sim, já modelagem, textura e render já é uma coisa que... Elas estão pertinho uma da outra, né? Exato. Pertinho uma da outra. Já rigging em animação, pô, você pega animador, o animador só anima, porque é muito difícil animar e exige muito estudo. Então, tipo, são áreas que aí você já começa a dividir um pouco, né? Isso, exatamente. Aí depois do rigging, a gente pode também, depois do rigging, como a gente disse, tem animação, aí depois da animação a gente pode também falar da parte de simulação, que é outra área já. Uma outra área, que provavelmente seja uma pessoa específica que vai fazer. E que geralmente é muito raro ter pessoas pra isso, né? Pelo menos aqui no mercado nacional. E o que faz o cara da simulação? Pode ter o cara mais da simulação que é voltado pra cloth e hair, e tem o cara também dos effects, né? Dos effects, explosões, poeirinhas e tal. Na verdade, esses caras eles vão esperar. Vão esperar muito, porque simulação é uma coisa que demora muito. Então você vai apertar o botãozinho lá, vai ter que esperar que aquela simulação aconteça. Isso, tipo um tecido, né? Um tecido, você vai ter que deixar lá a máquina calculando aquele tecido e tal. E aí, com certeza, você vai ter erros, vai ter que voltar e tal. Então é uma área que ela torna-se um pouco mais técnica, assim, sabe? Então, e a partir do rigging ali, já acho que você sai do artístico pro técnico. Sim, a simulação você tem que levar em consideração muita coisa, né? A propriedade do tecido, gravidade, espessura, né? A velocidade que o personagem se movimenta também. Porque tudo isso vai influenciar em como o tecido ele vai se movimentar, né? Vai se comportar ali. Giovanni pode falar bastante sobre isso. Fale sua experiência, Giovanni. A minha experiência, ela é traumática, né? Como eu falei, você vai sentar na cadeira, vai mandar simular ali e vai ficar esperando. Eternamente. Eternamente. O que você estava simulando? Tecido? Eu tava simulando tecido. Por enquanto tecido, mas eu vou simular hair também. E aí, de repente, você tá, tá legal, tá ficando bonito a minha simulação aqui, e de repente suas roupas explodem assim no corpo do seu personagem, você não sabe por quê. Mas quando você faz a simulação, ele já é em cima de algo animado. Você já tem todo esse processo feito ali. Você já tem o rigging já foi feito, a animação já foi feita, e aí você pega essa animação e você vai fazer uma coisa chamada cache de animação. Você vai pegar todos aqueles frames, você vai trabalhar com uma outra malha. Uma malha que é um pouquinho mais leve ali, porque você não precisa de tantos polígonos para fazer simulação. Porque quanto mais polígono, mais tempo vai levar para simular. Uhum. Geralmente você trabalha com proxy ali, mas é uma área bem técnica. Assim. Você vai sentar, vai mandar simular, vai esperar um resultado. Vai ter que resolver bastante problema, porque né, você fez sua camiseta lá, ela tá funcionando super bem, ela dobra certinho, mas dependendo da cena ela não vai funcionar. Às vezes o personagem faz um movimento muito rápido, você tem que mudar alguma coisa. Sim, ali. E dentro disso tem também uma divisãozinha dessa área de simulação, que é tipo a questão do grooming, né? Acho que a gente volta um pouquinho atrás. Você, por exemplo, eu vou simular o cabelo, mas antes de você simular o cabelo, você precisa ter o cabelo. E aí você vai ter uma pessoa que ela pode ser uma especialista em fazer esses penteados, esses Hairstylist. Hairstylist do 3D. Cabeleireiro do 3D. É isso aí. O grooming arts é vulgo cabeleireiro do 3D. E assim, aí beleza, a gente tá lá na simulação. Aí tem a parte da simulação e tem a parte de effects também, que é a parte que o cara vai lá e cria fogo, fumaça, efeito de água, efeito de destruição. Então aí já entra também, tem um cara que simula lá o tecido e o hair, e também tem um cara que só cuida dessa parte mais tipo de simulação de fenômenos naturais, sabe, destruição, vento, chuva, tudo. Sabe? E é uma área bem diferente também já. O cara que cuida daquele tipo de simulação já não necessariamente cuida desse. Então vocês estão vendo que tipo, na área técnica em específico, as coisas vão se segmentando mais, né? Tipo, que o cara que faz rigging, ele não necessariamente faz simulação e não necessariamente faz effects. Como a gente tinha comentado antes, as áreas demandam muito tempo de estudo ali, então o profissional não vai ter tempo de estudar duas coisas ao mesmo tempo ali, né? Você vai ter que meio que focar ali para poder resolver esses problemas e tal. Sim, e depois dessa área a gente pode falar de qual? A gente falou de effects, tem a parte de iluminação também, né? Que envolve a luz e o render. Ainda a gente está inserido no 3D ali, né? Vai pegar todas esses personagens modelados, esse look, essas simulações, essas explosões, poeiras e tal. E aí, quem que vai iluminar isso? O Lighting Artist. Lighting Artist.
que é quase como se fosse o diretor de fotografia, né? Só que não é um só, são vários, né? Dependendo da produção, são vários ali, né? Que é uma outra... Render demanda tempo, né? Então, você vai também sentar lá, apertar o botãozinho, setar suas luzes, apertar o botãozinho e esperar que saia o frame renderizado. Isso. Esse geralmente é o calango que mais sofre na produção, né? Quanto mais pro fim, mais sofrido, né? Porque se você precisa de qualquer modificação, quanto mais pra trás, mais tempo vai demorar pra chegar até você. Verdade. Então, geralmente é o cara que fica até o fim da produção. E por luz, você entende o cara que manja, que tem conceitos muito bons de iluminação, de fotografia, sabe? Ele que ilumina e cria todo o mood e o clima pro personagem dentro do cenário, sabe? Mesmo como se fosse um diretor de fotografia, assim. Tá? Então tem várias etapas dentro do processo de iluminação que que o Lighting Artist vai fazer. Ele, por exemplo, ele vai começar definindo a direção da luz, depois ele vai ver, ele define a direção da luz e uma luz de preenchimento para preencher o ambiente, tal. Aí depois ele vai mais pro storytelling específico que ele quer contar, tal. Ele é o cara também que a gente tem que pensar que, imagina num filme, você tem vários shots, vários planos. Então você precisa manter consistência em todos esses planos e a luz precisa estar parecida em todos esses planos. Eles também que vão certificar disso. E dentro da luz a gente também pode voltar numa coisa que a gente falou lá atrás, que é o look, que mais especificamente o shader. Tudo isso está dentro de uma área que a gente fala que é o render, né? A gente usa renderizador para fazer o shader e a luz. Aí tem uma coisa que é geralmente associada ao cara da luz, que é a composição. Já que estamos falando do cara que mais se fode, podemos falar sobre o cara da comp. O cara que mais se lasca é o cara da comp. Mas geralmente, por exemplo, você pega animação geralmente o cara que faz a luz é o cara que faz a comp. Em VFX já é diferente. Um cara geralmente faz a luz e outro cara faz a comp. Porque em VFX, a luz para VFX e comp são áreas bem distintas, assim, sabe? Com habilidades bem distintas. E já a animação não, o cara ele já faz a luz e a comp de uma vez só, porque ele já tem esse output para resolver tudo isso. Eu acho que é legal falar também que a gente acaba se aprofundando um pouco, mas às vezes se você quer trabalhar para publicidade, você não vai chegar no pipeline tão profundo assim, né? Exato. Esse pipeline que a gente acaba citando aqui, de comp e tal, pós-produção, geralmente você vai ver em filmes, assim, com bastante VFX e tal. Sim, exato. Filme de animação. Geralmente publicidade você vai fazer uma compzinha, mas no Photoshop. Vai ser coisa simples, né? Sabe? Não vai ser tão complicado assim. Isso, exato. E, assim, a comp, o que o compositor faz? Ele é meio que o cara do fim. Ele que junta todos os elementos, assim. Por exemplo, você fala de um filme live action, tem lá a cena filmada no ambiente real, tem lá o robô Transformer, que foi criado no 3D. Esse é o cara que vai juntar o robô e colocar ele dentro da cena real. Ele que vai fazer os dois parecerem mais integrados. Ou, tipo, sei lá, tá lá o Johnny Depp em cima do navio, atrás do fundo verde. Ele provavelmente que vai extrair o fundo verde e vai colocar um céu atrás, sabe? Também tem mais divisões dentro da composição, arroto e outras coisas, mas eu acho que esse podcast é pra gente dar mais um geral de tudo do que falar dos específicos, assim, porque a gente poderia falar muito mais sobre todas as áreas, muito mais a fundo. Mas acho que cada área merece um podcast específico. E se você não ouviu ainda, a gente fez um podcast sobre o que é modelagem, outro sobre o que é textura, e também tem um bem legal sobre o futuro do render, com o Tilima, com o Delcio Gomes, com o Giovanni, comigo. A gente dá uma viajada bem louca por várias horas. Nesse aí eu nem apareci. Falei 2 vezes só. Sabe? Nesse a gente dá uma viajada bem louca sobre várias coisas em relação ao render, assim. Mas aí a gente fecha isso na comp. Dentro desse pipeline de 3D que a gente falou, a gente passou lá modelagem, textura, rigging, animação, hair. É isso aí que vai misturando as coisas. Hair, simulação, effects, luz e comp. A gente pode ter esquecido alguma coisa aí, porque é muita coisa, é muita área pra você falar. Etapas, né? Isso a gente falou dentro das etapas, teoricamente, mais conhecidas, porque, tipo, cara, tem muito mais área, assim, que a gente poderia falar. Tem artistas que são os TDs, sabe? Que são os caras que, às vezes, programam ferramentas, que criam... São os caras mais de R&D, que o pessoal fala, que é pesquisa e desenvolvimento, que é o pessoal que desenvolve as novas ferramentas para os artistas e para o pessoal
da área técnica usar. É uma área que no Brasil não é muito desenvolvida, né? Não, é mais Você fora. vai ver muito mais na América, Austrália ali, onde é que tem esses polos de animação. Isso, Inglaterra, Canadá, né? Se você ficou curioso para saber todas essas áreas que tem aí no CG, né? Você pode pegar um desses filmes aí, sei lá, com bastante VFX e dar uma olhadinha no final para você ver o quanto de gente que trabalha ali. E aí lá vai estar todo separadinho as áreas, quantas pessoas trabalharam nessas áreas, e você vai conseguir entender um pouquinho melhor o quão específico isso acaba sendo, sabe? E quanta gente tem trabalhando na produção, de pós-produção de um filme live action ou numa produção de animação. No fim do filme lá você vai ver sempre escrito mais de 15 mil pessoas trabalharam nesse filme. Não faça cópia pirata. E assim, é um campo bem vasto, mas em suma, assim, você tem essas áreas que são as áreas principais. E aqui a gente falou mais de animação e VFX. Não entrou tanto no campo de games, assim. Aí quando a gente vai trazendo, tipo, pra games, eu acho que começa a surgir um pouco mais de diferenças, por exemplo. Porque modelagem para VFX e animação tem necessidades específicas. Já uma modelagem para games é uma coisa que já... Você vai usar as coisas que você usa em animação e VFX, a gente acaba aproveitando alguma coisa, bastante dos conhecimentos de VFX de animação, mas você tem tipo um branching ali, que é uma parada do low poly, que é a malha para games, que é a quantidade de geometria que você pode ter em games, que daí, tipo, não necessariamente você fazer um curso de modelagem, você vai aprender a modelar para games, né? Você tem que ter noção de que são áreas que elas são um pouco diferentes uma da outra, como o Gustavo falou. Você vai ter princípios que são iguais de modelagem ali, mas o modelo de personagem para game, para VFX, ele é diferente, né? Imagine que o modelo de VFX, ele, sei lá, vai ter milhares de polígonos, 60 mil, 120, 130 mil. Um de game ele pode ter 10 mil, 5 mil, dependendo de quão low poly ele for, né? E uma coisa importante é que isso vai se respingando nas diversas áreas também, né? Textura também, você tem conhecimento específico de texturas que são mais para games, e a diferença tá... Por quê? Porque entre game e daí você pode pôr animação e VFX do outro lado. É que, cara, num game você tá rodando com um PC pior, tipo... com um console ou com um PC. Numa animação e no filme de VFX, você tá renderizando as imagens e finalizando elas num supercomputador. Já, sabe? A gente tá entrando numa área que ela é o tempo real, né? O videogame você tá vendo tudo em tempo real. Você mexeu o personagem, mexeu ali. Pra VFX não, pra VFX você obrigatoriamente tem que ser tudo renderizado antes, senão não tem como, né? Exato, porque você precisa de um nível de qualidade maior e tal. Até porque se no live action você precisa bater as coisas com a referência do mundo real. E o legal também, acho que vale a pena a gente citar que essa coisa de a gente separar em VFX ali e tempo real, assim, pelo menos eu acredito que essas coisas elas começaram a se cruzar já, né? Sim, exato. Já tem algumas empresas como a ILM, a Industrial Light and Magic, eles já estão misturando ali uma coisa de tempo real tal com... Pra VFX, né? VFX. Eles usaram a Unreal Engine no Rogue One, né? Você vê que nem eles aguentam tanto tempo de render que demora que eles estão tentando fazer um negócio em real time. Mas assim, em suma, assim, se você muda de animação e VFX para games, você tem as suas mesmas áreas, até áreas a mais, que você tem lá o level design e outras áreas, mas você também tem a modelagem, a textura, a luz e o render. Só que para uma pegada mais de real time, que existem necessidades específicas. Mas você também tem o rigging, você também tem a animação, né? Eu acho engraçado essa coisa do real time, que você vai fazer modelos de alta resolução, que eles até poderiam ser usados em animação de VFX, aí, cinema. Mas aí você obrigatoriamente, como é real time, você tem que deixar esses modelos com uma qualidade um pouco menor, né? Sim. Você vai extrair esses mapas ali para que ele pareça que ele é um personagem de alta qualidade feito para VFX. Mas aí ele não é, ele é um personagem low poly, para poder rodar em tempo real no seu console aí, no seu computador. Malandragem. Mas você tem esse personagem high poly ali que poderia ser usado. Sim, exato.
E assim, eu acho que uma coisa legal de perguntar, beleza, a gente falou de várias áreas. Aí o cara vai perguntar, mas o que eu preciso pra trabalhar? O que eu preciso? Qual que é o mínimo, por exemplo, no mercado brasileiro? Você quer trabalhar com, que é, por exemplo, supondo publicidade, que é o maior mercado. O que você precisa do básico do 3D para entrar? Eu acho que é mais ou menos aquilo que eu disse no começo. Você tem que, talvez, ser generalista. Você ser um artista muito específico, talvez não seja uma boa ideia. Depende muito, assim, né? Se você quer fazer modelagem, fazer bem, você pode focar e fazer isso. Sim, a gente mas tem vai alguns ser exemplos. difícil conseguir emprego com isso, só com se isso. você quer conseguir emprego, porque geralmente eu tive essa experiência. Só modelar pra mim, eu não conseguiria arranjar um emprego. Eu teria que fazer outras coisas. Sim, exato. Você modela, mas você sabe After Effects? Os caras perguntam. Você usa Illustrator? Você usa CorelDRAW? Você faz fachada de loja? A dica é, se você vai fazer alguma coisa, faça bem, né? Também não dá pra saber tudo meia boca e não fazer... Mas acho que dá pra você dividir em uns chunks, né? Tipo, por exemplo, você tá estudando modelagem, provavelmente é legal você ter textura e render. Porque essas áreas já estão meio perto uma da outra ali. Mas, por exemplo, o cara que tá estudando rigging, meu irmão, estuda só rigging. Vai estudar só rigging. Não pensa em estudar modelagem, textura e render. Aí você pode dividir no cara da animação, ele vai estudar... Que é o animador, ele vai precisar saber só animação pra trabalhar. Mas geralmente o cara, quando tá no campo da modelagem, da textura e do render, um só, geralmente, ele acaba tendo que saber um pouco dos três, né? Porque só um deles não adianta. Porque, sei lá, vai que ele entra numa empresa e no mês de fevereiro só precisa fazer textura. Aí se ele não souber textura, o que ele vai fazer? Ser demitido. Sabe? Porque você precisa estar produzindo sempre, assim. Você precisa estar produzindo... Lá fora, assim, eu acho que é bem mais específico. Lá fora você tem... acho que até o termo generalista lá fora é um generalista que é diferente do Brasil. Né? É bem diferente daqui, eu acho. O generalista lá é um generalista também mais especialista, né? Você acaba se especializando um pouco mais ali. Não precisa saber tudo. Porque tem gente aqui que no Brasil que a gente fala que não é bom, mas tem gente que... modelagem, textura, luz, render, animação, um rigging básico... Ele é muito brasileiro, ele se vira, né? Até acho engraçado que quando o brasileiro vai pra fora, os caras meio que se surpreendem, porque a gente sabe tanta coisa, né? Acho que a gente se desmerece um pouco também. Sim, exato. Porque dentro do nosso mercado a gente tem que aprender meio que um pouco de tudo, né? Você parte da base pra cima e tem que se virar, assim. No fim do mês você tem que pagar as contas, né? Então você tem Você tem que aprender as paradas, exato, e já era. A gente falou muito de VFX, tal, publicidade, mas a gente acaba tendo outras áreas aí que você pode ter aprendido 3D e pode querer entrar, né? Exato. Área médica. A área médica ela pode ser usada, o 3D ele pode ser usado. Você vê que às vezes próteses, algumas são feitas em 3D, né? Exato. Tem muita coisa sendo impressa agora com essas impressoras 3D. Sim. E essa área médica, às vezes, ela precisa de um profissional ali que esteja para fazer alguma coisa específica ali, de prótese e tal. Exato, tem bastante coisa na área médica, tipo, às vezes você precisa de uma pré-visualização, sei lá, de um... eu tava vendo aquelas cirurgias interativas, assim, o cara entra num VR e ele vai lá, abre um crânio e faz uma cirurgia de cérebro e tal. Algum artista 3D teve que fazer, né, essa... Por exemplo, modelagem, textura e render pra você poder pré-visualizar as coisas, às vezes ter uma noção anatômica... Tipo, dos tecidos. Eu achei legal uma vez que eu vi os caras fazendo reconstrução, assim, né? De ossos e tal, tudo no 3D. Né? Tipo, você pega lá, paleontologia. Os caras lá, tipo, pegam um pedaço do crânio e depois vai lá no ZBrush. Eu vi no Discovery Channel esses dias. O cara pegou um pedaço do crânio, aí tinha um osso da coluna. O cara reconstruiu, escaneou as paradas e reconstruiu tudo no ZBrush, sabe? Então, tipo, dá pra você usar em um monte de área. Tá falando do VR. Cinema, né? Não é cinema e publicidade. Tá falando do VR lá pra medicina. VR é uma área que, tipo, cara, é um outro campo que está se abrindo pra quem mexe com 3D, assim. Que é completamente diferente. Aliás, as pessoas agora estão fazendo 3D no VR. Exato. É isso que é mais louco. Tem aquele Gravity Sketch, né? Aquele programa, tipo, pra você, tipo, meio que modelar, desenhar. Até parece que você tá mexendo ali de verdade, né? Você bota o óculos ali, parece que você tá pegando uma massa e tal. Exato. Bem maluco, assim.
Sim, e assim, tem a parte da impressão também, né? A gente tem as impressoras 3D, né? Para impressora 3D a gente precisa de 3D. Impressora 3D. O que dá para fazer com essas impressoras? Absolutamente tudo. Você vai imprimir qualquer coisa que você quiser. Mas aí, no fim das contas, você precisa de um artista que fez o seu modelo 3D ali, né? Para prototipagem, para action figure, né? Você quer trabalhar com action figure, pode ser um modelador 3D que trabalha com isso. Exatamente. Por prototipagem, tipo, cara, peça de carro, peça de... De tudo, de né? tudo, né? Tudo. Tem um cara aqui, uns caras nos Estados Unidos que estavam querendo uma peça de uma arma, que é a única peça que você não consegue comprar lá nos Estados Unidos para você poder imprimir em 3D. Hoje você tem tipo máquinas que funcionam quase como se fosse uma Fresnel, assim, que conseguem cortar metal tipo do tamanho de uma impressora 3D. Você tem impressoras de tudo hoje em dia, né? Até impressoras de casa, se quiser, você consegue imprimir uma casa lá. Faz uma casa no 3D aí, tá difícil, gente. Tá difícil as coisas. Compra uma impressora 3D e faz uma casa no 3D. Sabe? Mas tem muito disso, assim, é um campo que abre muitas possibilidades, assim. E aqui o que a gente tá falando é só, tipo, uma fração do que você pode fazer com 3D, assim. 3D tá muito no nosso dia a dia, tipo... A gente nem percebe, né? Por exemplo, você tá olhando uma revista e tá vendo um produto ali, você acha que é uma fotografia, mas não, é um packshot, saca? Você tá sentado no sofá aqui, mas você não tem noção que às vezes antes de existir qualquer material dele físico, ele foi visualizado no 3D. Sabe? Então, tipo, você tá usando o seu tênis, você acha que antes não recriaram ele num software 3D, sabe? Até imprimiram, né? Ou até imprimiram ele. Sabe? Tudo que a gente vê e olha hoje em dia tem algo de 3D envolvido, sabe? Diretamente, assim. Então, tipo, são muitas as áreas, assim, que não se limitam só à indústria de entretenimento, né? Que a gente pode aplicar. Eu tava vendo esses dias uns caras pegando drones e usando os drones para escanear regiões inteiras, assim, e depois remodelando tudo isso no 3D, sabe? Para que mapeamento de zona de floresta, assim, sabe? E os caras usando software de escaneamento 3D e coisas do gênero, assim. Então, tipo, você tem várias áreas que você pode atuar nisso. O próprio Google Maps ali, né? Você tem aquele Google Maps 3D ali. Consegue ver toda a sua cidade em 3D agora. Então, para fechar aqui esse podcast, eu acho que 3D é uma coisa legal. Se você quiser aprender, tem escola. É uma área que eu acho que vai ter bastante emprego. Eu acho que não vai ter escassez de emprego, porque pelo que a gente falou, você pode ter uma ideia de que é uma área que ela é muito extensa, assim. E ainda tá começando no Brasil, né? No Brasil praticamente uma incubadora, né? Tem muita coisa sendo feita, tem cinema, tem publicidade, prototipagem, games e por aí vai. Então, engenharia, você pode eu acho que se você estudar, se tornar um bom artista, trabalho pra você não vai faltar. Você só tem que ter, acho que, a mente aberta pra não querer só games, cinema e games. Às vezes abrir a cabeça para outras áreas também. Eu acho que, assim, ao meu ver, pelo menos a minha experiência, é que eu gosto de ir aprendendo cada vez mais, assim, pra sempre melhorar meu trabalho. Então, às vezes você começa no game, de repente você vai pra publicidade, vai pra cinema, vai fazer personagem, sei lá. Não se reprima. Uma coisa importante é que se você tá começando no 3D, é legal você experimentar um pouquinho de tudo, assim, sabe? Conhecer, ouvir nesse podcast, por exemplo, quais são todas as áreas, experimentar um pouquinho de tudo, porque com o tempo você vai descobrindo quais são as áreas que te geram mais interesse, assim. Então não se prenda logo de começo e fala, você é rigger. Saca? Você pode não gostar do rigging e tem várias áreas que com certeza você vai acabar se achando no 3D. Então, gente, eu acho que é isso. Se vocês gostaram desse podcast, deem aquele joinha. Se vocês não deixaram aquele like agora, no final desse vídeo, se vocês ainda não curtiram esse vídeo, tá? Se vocês ainda não comentaram nesse vídeo, o que vocês estão fazendo? Vai lá, curte, comenta. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, gente, ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Cheio de conteúdo, cheio de workbox, cheio de coincidência. Quer aprender modelagem? Entra no YouTube da Revolution, tem curso do Giovanni lá, palestra do Giovanni, modelagem de textura e render completo, tem curso de modelagem 3D, sabe? Tem tudo lá. Então, se vocês quiserem começar a aprender muito dessas coisas sobre as quais a gente conversou nesse podcast, entra no Revolution Now também, a gente tem uns cursos gratuitos lá dentro, tá? Tem um curso do Giovanni, tem o meu, tem de pintura, tem de concept, tem bastante coisa. Então, esse não é o problema, tá? E, gente,
Tá vendo tudo isso que eu falei? Todos esses cursinhos? Giovanni lá passou a madrugada fazendo, eu passei a madrugada fazendo, Vitor andou 200 km pra terminar o curso dele, entendeu? A gente faz tudo isso pra vocês. Então faz favor de sentar a porra da bunda na cadeira e estudar. Entendeu? Porque o curso tá lá de graça. Ok? Então estuda aí que não tem desculpa. Não tem aquela, mas eu não tenho dinheiro. Não, tem um monte de curso aí pra você experimentar. Tem muita coisa no nosso YouTube, no revolucional.com.br pra vocês estudarem, que tá tudo de graça. É um bom começo já. Exatamente, é um bom começo. E assim, se você já achou o que você gosta de fazer, deixa aí nos comentários. Fala, descobri que eu não gosto de 3D, descobri que eu quero virar cozinheiro. Descobri... A gente faz um podcast sobre cozinha. A gente faz uma sessão só sobre miojo, assim. Quais são os melhores miojos mais tops de quem gosta de trabalhar com 3D. E é isso, gente. Acho que a gente fica nessa, né? Eu acho que sim. Isso aí. Agradecer a presença. Obrigado a todos por estarem presentes. Já deu like? Obrigado por ter me chamado. É isso. Desse convite. Muito obrigada. É isso, gente. Então, falou? Falou, tchau. Falou. Aquele segredo do 3D que você esqueceu de falar da última vez, qual é que é mesmo? Falou. Galera, beleza. Eu acho que agora tá na hora de a gente contar esse segredo. Gente, então assim, o segredo do 3D é que você... Então, gente, se você quiser ganhar 3D, se você... Ganhar 3D? Estude dinheiro. Eu não sei mais o que eu tô falando. Se você quiser ganhar 3D, estude dinheiro.